Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal Histórias Bíblicas. Eu sou Radassa Carvalho e hoje vamos explorar uma das histórias mais intrigantes da Bíblia, a vida de Caim, o primeiro filho de Adão e Eva revelado nas Escrituras. Uma narrativa cheia de emoções, escolhas e consequências que nos ensinam lições valiosas sobre ciúmes, responsabilidade e redenção. Prepare-se para mergulhar em um conto que atravessa gerações e nos faz refletir sobre o que realmente significa ser humano. Vamos juntos descobrir como essa história ainda ressoa em nossas vidas até os dias atuais. O nascimento e a infância de Caim. Ele, sendo o primeiro filho de Adão e Eva, nasceu após a expulsão do casal do Jardim do Éden. A alegria da chegada de Caim foi expressa por Eva, que disse: adquiri um homem com a ajuda do Senhor. Podemos ler essa expressão no livro de Gênesis, no capítulo 4. Caim cresceu em um mundo que estava em desenvolvimento, onde seus pais lhe contaram sobre o Éden, o jardim de Deus e a criação, e contaram também a Caim sobre as consequências do seu pecado. À medida que Caim crescia, ele se tornou um agricultor, cultivando a terra. Nasceu também de Adão e Eva, de sua união, um filho chamado Abel, irmão de Caim. Por outro lado, Abel se tornou pastor de ovelhas. Os dois filhos decidiram então oferecer um sacrifício ao Senhor, um sacrifício a Deus como forma de adoração e agradecimento. Quando chegou o momento dos sacrifícios, Caim trouxe frutos da terra como oferta a Deus, enquanto que Abel, seu irmão, ofereceu as melhores e mais gordas ovelhas do seu rebanho. Deus então aceitou o sacrifício de Abel, mas não se agradou da oferta de Caim. A razão exata pela qual Deus rejeitou a oferta de Caim não é explicitamente mencionada na Bíblia, mas muitos interpretam que foi pela atitude do coração de Caim e pela qualidade da oferta. Pensando-se desta forma, podemos dizer que o erro de Caim, ao oferecer ao Senhor, ao oferecer a Deus a sua oferta, foi na verdade ficar de olho na oferta de seu irmão enquanto este a estava oferecendo. Ao invés de se concentrar na sua adoração e colocar Deus no centro da oferta, ele estava de olho na oferta que Abel estava a oferecer. Sendo assim, para Deus receber, teria que ser uma oferta destinada somente a Ele, sem intenção de olhar ou concorrer com a oferta que o outro estava entregando. Então gerou raiva no coração de Caim e um conflito se instaurou em seu ser. Caim, sentindo-se rejeitado,
e, enfurecido, ficou triste e irritado. Deus percebeu sua angústia e lhe disse: por que você está irado, Caim? E por que a sua face está abatida? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer o bem, o pecado está à porta. Ele deseja dominá-lo, mas você deve resisti-lo. Está escrito em Gênesis, ainda no capítulo 4. Essa advertência divina enfatizava a importância de lidar com os sentimentos negativos antes que eles se transformassem em ações prejudiciais. Em vez de seguir o conselho de Deus, Caim permitiu que sua ira crescesse. Ele convidou Abel para ir ao campo. Uma vez lá, Caim atacou seu irmão e o matou. Esse ato violento foi um marco trágico na história humana. O confronto com Deus foi inevitável, pois após cometer o crime contra o seu irmão de sangue, Deus chamou Caim e perguntou: onde está Abel, seu irmão? Caim respondeu evasivamente: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Está escrito em Gênesis 4, 9. Deus então revelou que sabia do crime e declarou as consequências para Caim. Ele seria amaldiçoado e errante na terra. Como parte da punição, Deus disse a Caim que a terra não lhe daria mais a sua força. Ele se tornaria um fugitivo errante. Uma maldição e um sinal estava sobre ele. No entanto, para protegê-lo de ser morto por outros devido ao seu crime, Deus colocou um sinal em Caim para que ninguém o matasse. Está escrito em Gênesis 4,15. O significado deste sinal não é claro na Bíblia, mas serviu como uma forma de proteção para Caim. A vida do primeiro filho de Eva, após a queda, foi viver com essa maldição. Caim então deixou a presença de Deus e se estabeleceu na terra de Nod, ao leste do Éden. Ele se casou e teve filhos. Entre eles estavam Enoque, que fundou uma cidade chamada Enoque, em homenagem ao filho. Está em Gênesis capítulo 4, versículo 17. Além de outros descendentes que contribuíram para a cultura e a civilização da época. A história de Caim é muitas vezes vista como uma lição sobre os perigos da inveja e da raiva descontrolada. Ela nos ensina sobre as consequências das nossas ações e a importância do arrependimento. A narrativa também levanta questões sobre responsabilidade pessoal e as relações entre irmãos. A marca de Caim é um tema que gerou muitas interpretações e teorias ao longo dos séculos, principalmente porque a Bíblia não especifica o que exatamente essa marca era. Então vamos a algumas teorias e interpretações do que poderia ser essa marca deixada por Deus em Caim. Algumas teorias interpretam
que seria uma marca visível. Uma das mais comuns é que talvez uma cicatriz ou uma alteração física que o distinguia das outras pessoas. Essa teoria sugere que Deus deu a Caim um sinal para proteger a sua vida, garantindo que ninguém o matasse. A natureza exata desse sinal permanece desconhecida até hoje. Caim é identificado como alguém sob a proteção divina, mesmo após cometer o assassinato do seu irmão Abel. A segunda teoria que se fala também sobre a possível marca de Caim seria a mudança de comportamento. É que essa marca não era física, mas sim uma mudança interna ou espiritual. Isso poderia significar uma consciência pesada ou um sentimento constante de culpa e arrependimento por ter cometido o crime. Assim, a marca seria mais simbólica, representando a carga emocional e moral que Caim carregaria pelo resto da sua vida. A terceira teoria é que seria uma identidade cultural essa marca ou étnica. Alguns estudiosos sugerem que a marca poderia ter implicações mais amplas relacionadas à identidade cultural ou étnica de Caim. Nesse contexto, a marca de Caim poderia simbolizar uma separação entre os descendentes de Caim e os outros grupos humanos, marcando-os como diferentes devido à maldição e ao pecado cometido contra o seu irmão Abel. Em sentido teológico, a marca de Caim pode ser vista como um lembrete da misericórdia de Deus, mesmo diante do pecado extremo. A proteção dada a Caim pode ser interpretada como uma demonstração do amor divino e da possibilidade de redenção, apesar das falhas humanas. Existem interpretações místicas também. Na tradição esotérica, algumas interpretações sugerem que a marca de Caim pode estar relacionada a conceitos de dualidade ou ao simbolismo do bem e do mal. Nesse sentido, poderia representar as lutas internas entre forças na natureza humana. Além das interpretações bíblicas, algumas culturas têm suas próprias histórias sobre marcas ou sinais associados a crimes ou pecados. Essa intertextualidade pode enriquecer as discussões sobre o significado da marca de Caim em contextos mais amplos. Essas teorias refletem como essa marca impactou diferentes campos do conhecimento humano, desde teologia até a filosofia e a literatura. A ambiguidade da história permite múltiplas leituras e continua a inspirar debates até os dias de hoje. Na Bíblia, a marca de Caim é mencionada no livro de Gênesis, especificamente em Gênesis 4:15. Após Caim matar Abel, Deus o condena a ser errante e fugitivo na terra, mas também lhe dá um sinal para protegê-lo de ser morto por outros,
como diz a passagem: "E disse o Senhor: portanto, qualquer que matar Caim 7 vezes será punido. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o encontrasse." Gênesis 4:15. O que nós podemos destacar nesse texto é a proteção divina, pois a marca é um sinal de proteção. Apesar do grave pecado de Caim, Deus ainda se preocupa com sua vida e lhe concede uma forma de proteção. Também podemos dizer que a história de Caim e Abel é uma narrativa sobre as consequências do pecado. Caim não apenas cometeu assassinato, mas também enfrentou a alienação e a maldição de Deus. A Bíblia não especifica o que exatamente era essa marca, permitindo diversas interpretações ao longo dos anos. Isso contribuiu para o mistério e a discussão sobre a natureza da punição e da misericórdia. O nome Caim, em hebraico, Kin, é frequentemente associado a adquirir ou a possuir, o que pode simbolizar sua luta interna com suas próprias ações e consequências. A história de Caim e Abel tem sido interpretada em várias tradições religiosas e culturais, como um aviso sobre os perigos da inveja, do orgulho e das ações violentas. A narrativa nos convida a refletir sobre temas como responsabilidade moral, arrependimento e as complexas relações entre justiça e misericórdia. Vamos então agora a um poema sobre a marca da escolha, Caim e Abel. Na aurora dos tempos, sob o céu estrelado, 2 irmãos surgiram, um destino entrelaçado. Caim, o agricultor, e Abel, o pastor. 2 ofertas ao Senhor, cada um com o seu amor. Mas o olhar divino se voltou para Abel. Sua oferta era pura como um doce pincel. Caim sentiu a sombra da inveja a crescer. A chama da ira começou a arder. "Por que me olhas com desdém?" ele gritou em dor. Na escuridão da noite nasceu um grande temor. Com um golpe cruel, ele tirou a vida, e na terra manchada, a culpa não é esquecida. Caim chamou Deus com voz de compaixão. "Teu irmão clama do chão. Que fizestes então?" A marca de Caim foi então proclamada, um sinal de proteção para a alma marcada. Um sinal não visível aos olhos do mundo, mas uma carga pesada que pesa a seu fundo. Errante fugitivo em sua solidão, carregaria a culpa em seu coração. E assim aprendemos nesta antiga lição, que a inveja corrói e leva à condenação. Mas mesmo em nossos erros, há espaço para a luz. Deus oferece amor, mesmo quando somos cruéis como Judas. A história de Caim não é só sobre dor, é sobre escolhas que moldam nosso amor. Em cada coração reside essa batalha entre o bem e o mal na eterna mortalha. Que possamos aprender com essa antiga canção a importância do amor e da redenção, pois em cada escolha que fizemos por aqui está a marca que deixamos ao existir.
Se você gostou dessa reflexão poética sobre Caim e Abel, curta esse vídeo, compartilhe, inscreva-se no nosso canal para receber mais histórias que marcam e tocam o coração.